Olá, primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Bruna Carolina e eu sou estudante de Engenharia Química aqui na UTFPR de Apucarana. Hoje eu estarei falando um pouco mais sobre o que é compostagem, seus benefícios e também falando um pouco mais de como você pode fazer uma compostagem caseira aí na sua casa. Então, começando, falando o que é compostagem, ela é um processo natural de decomposição de materiais orgânicos, como restos de comida, folhas, que vai se transformar em um composto. Esse composto que vai resultar da decomposição é um material escuro. Ele é conhecido como o chorume. Ele vai ser rico em nutrientes. E esse chorume, ele vai ser utilizado como fertilizante. E que ele vai nos ajudar a enriquecer o solo e também promover um crescimento saudável das nossas plantas. Pode ser realizada de uma maneira doméstica ou em uma grande escala, sendo uma forma eficaz de reduzir o volume de resíduos sólidos que são gerados, também diminuir a emissão de gases do efeito estufa, criar um produto útil tanto para a jardinagem e também para a agricultura. Eu listei alguns dos benefícios, são vários, mas esses eu acho que são que a gente tem que dar um pouco mais de destaque. São eles a redução de resíduos sólidos. Então, a compostagem ela vai diminuir a quantidade de lixo que vai ser enviado para os aterros sanitários e vai contribuir para a redução do volume de resíduos urbanos que são gerados. Outro benefício é a diminuição da emissão de gases de efeito estufa. Ao evitar que os resíduos orgânicos eles se decomponham de uma maneira inadequada nos aterros, a compostagem ela vai ajudar a reduzir essa emissão de metano, que é um potente gás de efeito estufa. Também a gente pode falar do enriquecimento do solo. O composto que a gente resulta ali da decomposição, ele é rico em nutrientes, o que vai melhorar a qualidade do nosso solo, ele vai promover um crescimento saudável das plantas e também vai aumentar a retenção de água. Outros benefícios, por exemplo, a menor necessidade de fertilizantes químicos. Então, o uso de composto natural, ele vai reduzir a dependência de fertilizantes artificiais que podem ser prejudiciais tanto para o meio ambiente, tanto para seres humanos. Também a preservação dos recursos naturais. Então, a compostagem ela ajuda a reduzir a necessidade de uma mineração de recursos naturais para a produção de fertilizantes químicos e também para outros produtos ali agrícolas. E também a gente pode falar da redução de custos. A compostagem ela pode diminuir os custos com os descartes de resíduos e também compra de fertilizantes, tanto para residências quanto para empresas e também para cidades. E como fazer uma compostagem caseira? Então, a gente tem algumas etapas, que são umas etapas simples, mas que precisam ser seguidas. Por exemplo, a escolha do recipiente. Primeiro de tudo, você tem que escolher a sua composteira, que é onde você vai colocar os seus alimentos, seus restos de comida, folhas, etc. Então, a composteira, você pode comprar ela em lojas especializadas ou improvisar com caixas de plástico ou madeira. Lembrando que essas caixas elas precisam ter furos para acontecer a ventilação. Também precisa ter um local adequado. Ele tem que ser sombreado e seco, como um canto de quintal ou de uma varanda, onde a compostagem ela não vai ser afetada nem por chuvas intensas ou também por calor excessivo. Nada de extremos. Uma outra parte, segunda etapa, é os materiais da compostagem que a gente vai utilizar ali. Então, a gente tem dois tipos principais de resíduos: os materiais verdes e os materiais marrons. Bem, os materiais verdes, eles são ricos em nitrogênios. Eles podem ser restos de alimentos, como casca de frutas, vegetais, borra de café, restos de grãos, casca de ovos e etc. E a gente também vai ter os materiais marrons. Eles vão ser ricos em carbono. Então, folhas secas, palha, papel picado, restos de madeira e etc. Sempre importante lembrar que a gente precisa ter um equilíbrio da quantidade de materiais verdes e marrons para que a decomposição ela aconteça de uma forma mais eficiente. Também a gente tem que falar da montagem da compostagem. Então, a gente vai fazer camadas. Então, a gente vai começar com uma camada de materiais marrom no fundo do recipiente,
cerca de 10 centímetros por aí. Em seguida, a gente vai adicionar uma camada de material verde, então cerca de 5 a 10 centímetros. Então, a gente vai alternando as camadas de materiais verdes e marrons, sempre mantendo a proporção de mais materiais marrons. Uma dica é evitar adicionar alimentos gordurosos ou ossos, carnes, laticínios e alimentos processados, porque eles podem atrair pragas e vão dificultar ali a decomposição. Também tem que ter manutenção, né, na compostagem, na nossa composteira. E essa manutenção ela vai servir para misturar. Como assim? Esse processo, para acelerar o processo de decomposição, a gente vai misturar a pilha de compostagem a cada 1 ou 2 semanas, o que vai ajudar a aerar o material e vai evitar ter odores indesejados. Também precisa ser falado da umidade da composteira. A compostagem ela deve estar úmida, mas ela não pode estar encharcada. Se ela estiver muito seca, a gente pode adicionar água ou colocar materiais mais úmidos. Agora, se ela estiver muito úmida, a gente vai adicionar materiais mais secos, os materiais marrons. Também falando um pouco sobre o tempo de decomposição. O processo de compostagem ele pode levar de 3 a 6 meses, dependendo das condições, temperatura, umidade, tipo de materiais que a gente tem ali na nossa composteira, e a frequência com que você vai mexer ali o material. Tudo isso vai influenciar o tempo de decomposição. Quando o nosso composto ele estiver pronto, ele terá uma cor escura e cheiro de terra fresca. Então, nesse momento, você vai poder utilizar para fertilizar suas plantas. O último passo é usar o composto. Então, o composto ele vai estar pronto para ser utilizado no seu jardim, na sua horta ou vasos de planta como fertilizante natural e vai ajudar a melhorar a qualidade do solo e ter um crescimento saudável das suas plantas aí na sua casa. Então, por hoje é só. Queria agradecer aos nossos parceiros e obrigada pela atenção. Até a próxima.